Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas sombras de uma das histórias de origem mais trágicas e fascinantes do universo de Vampiro à Máscara. Com certeza. A nossa missão aqui é desvendar a história do clã Nosferatu. E, para isso, vamos ter que navegar por um labirinto de lendas, de versões conflitantes. Exato. Tudo para tentar responder uma pergunta que é central. Como um minúsculo arranhão no rosto do homem mais belo do mundo deu origem a uma maldição de monstruosidade que dura milênios. E é um labirinto mesmo, viu? A história não é uma linha reta. É um mosaico, um quebra-cabeça de orgulho ferido, de vingança e de conspirações cósmicas. E é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é conectar as peças. Desde a mítica primeira cidade dos vampiros, passando pela rebelião, até o xadrez apocalíptico da Gehenna. É uma descida e tanto. Então, vamos começar pelo início de tudo, pelo protagonista dessa tragédia, Absimiliart. Certo. As fontes são unânimes num ponto. Ele era um caçador mortal de uma beleza incomparável, talvez o humano mais belo que já existiu. E foi essa beleza que selou o destino dele, né? Quando ele cruzou o caminho de Zila. Zila, uma vampira da segunda geração, descrita em algumas fontes como a noiva de Caim. E o momento do abraço, da transformação dele, é o que catalisa tudo. Zila está faminta, mas quando ela vê Absimiliart, ela não vê só uma refeição. Não, ela fica paralisada pela perfeição dele. Tem uma versão da história que diz que ela se apaixonou na hora. Ela não queria devorá-lo, ela queria possuí-lo para a eternidade. Só que ela está dominada pela fome, a besta interior, né? As garras dela estão expostas e no gesto de segurá-lo, a unha dela desliza e deixa um arranhão superficial no rosto dele. Uma cicatriz minúscula. Minúscula. Quase imperceptível para qualquer um, mas não para ele. Ele se torna um vampiro, ganha um poder imenso, mas aquela marca vira uma obsessão que vai apodrecer a alma dele. E aqui é crucial a gente entender a psicologia por trás da loucura dele. Não é só vaidade. Existem duas grandes interpretações para essa obsessão. Certo. A primeira é a do orgulho do caçador. Pensa bem, ele era o predador supremo do mundo mortal. E, de repente, ele foi à caça. Ele foi subjugado. Exato. Transformado contra a vontade. A cicatriz, para ele, não é uma marca de beleza perdida. É o símbolo eterno da derrota dele, da falha dele. Essa versão é forte. Mas a outra, a do narcisismo destruído, para mim ela é ainda mais poderosa. Por quê? A lenda diz que ele era apaixonado por Arikel, que viria a ser a antediluviana do clã Toreador, a mulher mais linda do mundo. E aquela cicatriz, por menor que fosse, destruiu a autoimagem de perfeição dele. Ele se sentiu indigno. Um ser manchado, incapaz de ser amado pela única pessoa que talvez importasse. Eu entendo porque essa versão ressoa mais. É muito pessoal, né? Muito humana. Mas para mim, a teoria do orgulho do caçador é a que realmente explica o futuro do clã. Como assim? A vergonha do narcisista leva ao isolamento, mas a fúria do predador que foi caçado. É isso que cria um clã de sobreviventes, de espiões, de caçadores que vivem nas sombras, não por vergonha, mas por estratégia. A vingança dele não é sobre beleza. É sobre poder. Independentemente da raiz, essa vergonha ou essa fúria, o consome de tal forma que o leva a um ato criativo impressionante. E aqui está um dos insights mais fascinantes do clã. A principal ferramenta de sobrevivência deles, a disciplina da ofuscação. Ela não nasceu da força, mas de uma profunda vergonha. O poder deles é, na essência, o desejo de não existir aos olhos do mundo. Seja para esconder a cicatriz ou para se tornar um predador invisível. O resultado é o mesmo. O poder deles nasce de uma ferida psicológica. E isso define tudo sobre eles. E essa ferida infecciona e se transforma num plano de vingança, de escala monumental. O alvo não é só Zila, a mulher que o marcou. Não. É toda a segunda geração. Ele decide que vai derrubar os filhos diretos de Caim. E para isso, ele começa a observar outro dos antediluvianos, talvez o mais estranho de todos, Tizimice. E ele não observa por admiração, né?
Ele o estuda como um cientista estuda um veneno. Porque o Tzimice tinha um controle absoluto sobre as crias. Uma lealdade forçada, sobrenatural. Absimillard queria entender esse mecanismo. E o que ele descobre é o laço de sangue. A capacidade de escravizar a vontade de outros vampiros. Era a arma que ele precisava. Exato. Com esse conhecimento, ele some da primeira cidade por décadas, talvez séculos. Ele viaja pelo mundo conhecido. E em cada tribo, cada civilização, ele identifica o guerreiro mais letal. O caçador mais implacável. E os transforma em vampiros, um a um. E imediatamente os prende com um laço de sangue. Ele não está criando um clã. Ele está forjando um exército de assassinos secretos perfeitamente leais. Com um único propósito: a destruição de Zila. Eles são os Niktuko. E no meio dessa cruzada de ódio, algo inesperado acontece. Algo que muda o curso da história para sempre. O quê? Absimillard, o monstro obcecado, se apaixona. Se apaixona. Sim, as fontes não dão muitos detalhes sobre quem era essa mulher, mas em um momento de fraqueza, humanidade, ele a transforma em vampira. E aí? Acontece o impensável. Antes que ele consiga aplicar o laço de sangue, ela percebe o que ele é e foge. Ela escapa, uma única peça que sai do tabuleiro. E essa mulher anônima se torna a figura mais importante da história do clã. Ela passa a ser conhecida como a matriarca. Sem o laço de sangue, ela é livre. E a linhagem que ela inicia, seus filhos e os filhos de seus filhos, será que, milênios depois, o mundo conhecerá como o clã Nosferatu. Ela é a ponta solta que Absimillard nunca conseguiu amarrar. Exatamente. E com o exército de Niktuko pronto e essa anomalia no mundo, ele retorna à primeira cidade para a cartada final. E a execução do plano é de uma genialidade fria e aterrorizante. O primeiro passo é neutralizar a maior ameaça. O próprio Caim. Como se faz isso? Com uma audácia inacreditável. Ele usa a ofuscação, sua arte nascida da vergonha, para se cobrir de ferimentos ilusórios. Ele vai até Caim e conta uma história sobre uma criatura terrível na floresta, um lobisomem. Que o teria atacado. Isso. Caim, descrito como protetor, fica furioso que algo tenha ousado tocar um de seus netos. Ele abandona a cidade para caçar a besta, deixando o caminho livre. Enganar o primeiro vampiro? Isso mostra que a loucura de Absimillard não o tornou irracional. Pelo contrário, o tornou frio, disposto a arriscar absolutamente tudo. Com Caim fora, o caos começa. Absimillard e seus Niktuko, de novo usando a ofuscação, se disfarçam e começam a atacar os outros antediluvianos, a terceira geração. Os fundadores dos grandes clãs. Eles semeiam pânico, desconfiança, e em alguns ataques, Absimillard assume a forma da própria Zila, plantando a semente da traição. Então vem o clímax do golpe. Ele remove o disfarce, aparece perante os outros, ainda coberto pelas feridas falsas, e os acusa. Ele diz: "Vejam, Zila e a segunda geração têm ciúmes de nós. Eles aproveitaram a ausência de Caim para nos exterminar." E a terceira geração, já paranoica e assustada, acredita. A rebelião explode. E Absimillard lidera pessoalmente o ataque a Zila. A vingança é brutal. As fontes dizem que ele a espanca até desfigurá-la e no final comete o ato supremo de Diablerie. Ele bebe a alma e o sangue dela, rouba seu poder e acende, por um breve momento, a segunda geração. A vingança pela cicatriz estava completa. Mas a glória dura pouco. No exato momento em que ele atinge o auge do poder, Caim retorna. E ele não encontra a besta que foi caçar. Em vez disso, encontra a cidade em ruínas e seus filhos da segunda geração destruídos. E a fúria dele não é descrita como a raiva de um rei, é um desastre natural, uma força apocalíptica. Ele não apenas ataca Absimillard, ele o desfaz. O texto diz que o primeiro golpe tem a força de 12 elefantes. Caim quebra cada osso do rosto de Absimillard, esmaga o caçador que um dia foi o mais belo do mundo até transformá-lo numa massa irreconhecível. E então, vem a maldição. Ele decreta que a feiura e a angústia que Absimillard carregava por dentro agora se manifestariam por fora. E não apenas nele, em todos que o seguiram. A maldição se espalha pela linhagem como uma praga.
a angústia interna se torna uma deformidade externa. Grotesca. E é aqui que a fuga da matriarca se torna a chave de tudo. A maldição se manifesta de formas diferentes. Os Niktuku, os soldados com laço de sangue direto com Absimiliardi, recebem a maldição na forma mais pura e potente. Eles se tornam monstros disformes, tão desfigurados que mal se assemelham a algo que um dia foi humano. Já os descendentes da matriarca, por não terem esse laço direto, recebem uma versão, digamos, atenuada da maldição. Eles são os Nosferatu. São feios, deformados, com aparências grotescas, mas ainda retêm uma vaga silhueta humana. Com o tempo, os papéis se invertem. Os Niktuku viram caçadores lendários, obcecados em exterminar a linhagem impura da matriarca. Mas os Nosferatu, livres, se multiplicam, se espalham pelos esgotos do mundo e se tornam o clã que a gente conhece. A linhagem bastarda se tornou a principal. Nossa, é uma teia de intrigas impressionante que exige muita atenção aos detalhes para ser compreendida. É quase como decifrar um quebra-cabeça complexo. Exatamente. E essa habilidade de conectar informações dispersas, de focar no essencial para montar uma narrativa coerente, é fundamental. Não só para entender um lore denso como este, mas também para quem enfrenta grandes desafios intelectuais. Quem mergulha em universos de RPG, assim, geralmente tem uma mente mais criativa, é mais inteligente, se envolve muito com leitura, não é? Totalmente. É um perfil que adora resolver quebra-cabeças, conectar pontos, absorver muita informação. E esse perfil combina muito com quem estuda para grandes desafios. Como se preparar para provas importantes. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e até residência médica. É o mesmo tipo de dedicação, de foco. Exato. E falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo. Mas, espere um pouco. A gente montou toda essa história baseada na fúria e na maldição de Caim. E se isso for apenas a versão oficial? E se a verdade for ainda mais sinistra? Essa é a teoria alternativa, e ela se conecta perfeitamente com o início da história. E o que ela diz? A teoria sugere que não foi Caim, mas sim o antediluviano Tzimice, o mestre da vicissitude, a disciplina de moldar a carne. Foi ele quem amaldiçoou a linhagem de Absimiliard? Exatamente. O que mudaria tudo, porque isso faz sentido. Porque explicaria a obsessão inicial de Absimiliar por Tzimice. Não era estudo, era rivalidade desde o começo. Faz sentido. Teria sido Tzimice quem, talvez prevendo o golpe ou como retaliação, usou seu poder para esculpir a feiura no clã rival. Então, a deformidade dos Nosferatu não seria uma maldição divina. Seria uma obra de arte macabra de Tzimice. Isso transforma uma antiga traição numa guerra milenar e pessoal entre dois patriarcas. O que nos leva diretamente ao jogo final, o grande xadrez da Gehenna, o apocalipse vampílico. Por milênios, Absimiliar planejou sua cartada final. Sim, um plano de uma complexidade absurda. Ele usa um peão, um arquiteto Nosferatu conhecido como o Velho ou Zélius. Certo. Ele o instrui a construir uma rede de castelos e túneis em pontos específicos da Transilvânia, mapeando as linhas de poder místico da região. O objetivo secreto não era só criar esconderijos. Não. Era construir uma gaiola mística para aprisionar uma entidade demoníaca chamada Cúpala. E Cúpala, não por acaso, é a fonte do poder do clã Tzimisk. Exatamente. O cheque-mate planejado era este: aprisionar Cúpala, cortar a fonte de poder de Tzimisk e talvez até roubar essa energia para si. Com isso, ele eliminaria seu maior rival e ganharia uma arma poderosa para usar contra os outros na Gehenna. Mas o plano é descoberto. E para impedir Absimiliar de controlar Cúpala, seus inimigos percebem que a única solução é destruir as construções que o prendem. Então, depois de milênios, o plano mestre dele não só falha, como ele mesmo acaba soltando um demônio no mundo. É quase cômico de tão trágico. É a ironia suprema. É uma derrota humilhante.
Ao tentar vencer o jogo, Absimiliarde indiretamente força a libertação de Cúpula, uma ameaça talvez muito maior. O plano de Milênios não só falha, como piora a situação para todos. A história inteira é um ciclo de humilhação. Começa com uma cicatriz e termina com seu maior inimigo, Djimseix, possivelmente rindo por último. E que cartada final ele teria? A teoria mais sombria diz que o verdadeiro plano de Dizimish sempre foi esse. Deixar Absimiliarde falhar. Deixar falhar e, no final dos tempos, chegar para o clã Nosferatu e fazer uma oferta irrecusável. Que seria? Ele diria, eu os marquei com esta feiura, e só eu posso removê-la. Devolvam-me sua beleza. Tudo o que eu peço em troca é que se tornem meu exército na Gehenna. Uau! A maldição nunca foi só uma punição. Era uma arma psicológica, uma ferramenta de negociação para ser usada no Apocalipse. O que nos deixa com uma última pergunta. A jornada de Absimiliarde vai de uma pequena cicatriz a uma guerra cósmica, tudo gerando em torno de orgulho, poder, aparência. Mas as fontes levantam uma questão intrigante. Qual? No fim das contas, quem era o verdadeiro alvo do ódio milenar de Absimiliar? Seria Tzimice, seu grande rival de poder, ou seria, no fundo, a matriarca? A mulher que ele amou e que o abandonou. A única que escapou de seu controle, representando a derradeira traição pessoal. Talvez a raiz de todo esse horror não seja a busca por poder, mas simplesmente um coração partido.